Olá! Hoje iniciamos então o módulo 1, que vai ser sobre o vereador, sobre suas prerrogativas, as proibições e também suas funções. Qual é o nosso sumário de hoje? Vou orientar aqui as primeiras leituras que vocês têm que ter. Vou falar sobre uma coisa chamada vocabulário legislativo, também sobre os poderes e a parte principal nossa, que seria o vereador, as prerrogativas e proibições e as suas funções. Quais são as primeiras leituras que vocês têm que ter? Primeiro, a Constituição Federal nos artigos 29 ao 31, que é justamente a parte que fala dos municípios. Então, do artigo 29 ao 31 é onde vocês vão encontrar os fundamentos principais de um município. É leitura obrigatória. É claro que a Constituição como um todo, ela é leitura obrigatória para nós. Mas no caso de vocês, vereadores, comecem por aí. Depois, outra coisa importante é a Lei Orgânica do Município, que na realidade é uma espécie de Constituição Municipal, que foi elaborada em 1990 e só pode ser alterada por 2/3 dos vereadores. E também leiam o Regimento Interno da Câmara, que é uma resolução que vai disciplinar como é que os projetos tramitam, como é que uma sessão da Câmara ocorre e assim por diante. Mas tem um detalhe que é importante ressaltar para vocês. Quando vocês começarem a ler, especialmente o Regimento Interno e a Lei Orgânica, vão ter algumas palavras que vocês não entenderão. Ou pode ter algumas palavras que vocês até entendam, mas têm um significado diferente do conceito comum da palavra. Eu chamo isso de vocabulário legislativo. Se você souber essas palavras, você lê com mais facilidade a Lei Orgânica e o Regimento Interno. Vamos às palavras então. Primeira palavra, legislatura. O que é uma legislatura? Por exemplo, na Constituição fala que a remuneração dos vereadores deve ser votada em uma legislatura para vigorar na outra. Legislatura é mandato. Então, o mandato do vereador são 4 anos, uma legislatura aí são 4 anos. A única diferença no caso dos senadores, como o mandato é de 8 anos, eles têm 2 legislaturas no mesmo mandato. Mas no caso do vereador, a legislatura é o mandato. Sessão legislativa. Essa palavra vai aparecer. Por exemplo, tem um artigo do regimento que pode falar o seguinte: projeto de lei rejeitado não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa. O que é isso? Sessão legislativa, pessoal, é ano. Então, cada ano é uma sessão legislativa. A pessoa podia falar assim, a sessão legislativa é a sessão da Câmara. Claro, no senso comum isso quer dizer sessão da Câmara, mas no vocabulário técnico, sessão legislativa é um ano. Assim como um contador vai falar, não em ano, vai falar em exercício financeiro. Próxima palavra, período legislativo. Uma sessão legislativa, ela é composta de 2 períodos legislativos. O primeiro semestre é um período legislativo e o segundo semestre é outro período legislativo. Sessão ordinária. A Câmara vai ter sessões ordinárias e sessões extraordinárias. A sessão ordinária é aquela que já está convocada automaticamente. Se o regimento fala que toda terça e quinta terá sessão, aquela sessão é ordinária. Não precisa de convocação expressa para ela. Já a sessão extraordinária é aquela que ocorre, como o próprio nome diz, de maneira extraordinária, e o regimento vai falar quais as formas de sua convocação. Ela vai ser necessária quando a Câmara estiver cheia de projetos, não der tempo de votar tudo em sessão ordinária, convoca-se então a sessão extraordinária, ou mesmo na época do recesso. Sessão solene é aquela sessão, no caso, por exemplo, da posse. Na posse é uma sessão solene, em que a pessoa vai na Câmara, toma posse e não tem deliberação, ou também chamada de sessão especial. Votação nominal. O que é isso? É que na Câmara
tem vários tipos de votação. Tem a votação simbólica e tem a votação nominal. Votação simbólica é aquela quando o presidente fala assim: os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Quem for contrário tem que levantar ou dar um grito contra. Já a votação nominal, ele chama um a um dos vereadores, que vão dizer sim ou não a determinado projeto. Comissões permanentes e comissões temporárias. Comissões permanentes é um grupo de 3, 4 ou 5 vereadores que são eleitos de 2 em 2 anos para dar parecer, quer dizer, opinamento nos projetos da Câmara. Tem a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças e assim por diante. Já as comissões temporárias são escolhidas para fatos específicos, como é o caso de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ou também de uma comissão especial, para analisar a reforma do regimento interno, comissão especial para analisar o plano diretor da cidade e assim por diante. Temos mais palavras. Mesa diretora é aquele grupo que dirige a Câmara Municipal, em regra formado pelo presidente, primeiro e segundo secretários. Plenário é o conjunto dos vereadores. Vai aparecer também lei, resolução e decreto legislativo. Nós teremos um módulo que eu ministrarei, que nós vamos falar sobre o processo legislativo e vamos dar aqui a diferença de lei, resolução e decreto legislativo. Cada um é utilizado em uma determinada situação. A resolução, por exemplo, é a questão interna da Câmara. O decreto legislativo, ele tem efeito externo, mas não depende da sanção do prefeito. Já a lei, ela tem efeito externo, mas depende também da sanção do prefeito. Expedientes. Bom, alguém podia falar que expediente é o horário de trabalho de determinado escritório. Sim, não há dúvida. Expediente é o horário de trabalho. Mas, no caso da Câmara, expedientes é um momento que existe logo no início da sessão, em que, no expediente externo, o presidente determina a leitura daqueles ofícios e comunicações que chegaram para a Câmara, externamente, do prefeito, de alguma outra autoridade. Não é tudo que chega que vai ser lido, mas aquilo que é mais importante. E o expediente interno, aquelas questões trazidas internamente, especialmente pelos vereadores. É uma fase da sessão. Ordem do dia. Ordem do dia é outra fase de uma sessão. É a fase em que tem deliberação de projetos. Em regra, uma sessão da Câmara, ela tem os expedientes, tem horário dos vereadores, onde os vereadores falam sobre tema livre, e depois a ordem do dia em que eles deliberam projetos. Veto. Quando um projeto é aprovado, vai para o prefeito, ele pode vetar ou sancionar. Aí vem a palavra veto e a palavra sanção. Promulgação é a concordância. Antes de publicar, o prefeito promulga ou também a Câmara pode promulgar em algumas situações. Edil. Edil só é você, vereador. A palavra edil quer dizer vereador. Se eu falo que a edilidade está presente nesta casa, estou dizendo que os vereadores estão presentes nessa casa. E duodécimo tem a ver com a parte orçamentária. Todo mês, a Prefeitura é obrigada a repassar para a Câmara um valor para a Câmara custear suas despesas. Esse valor é chamado de duodécimo, que na realidade é 1/12 do orçamento anual. Então, se o orçamento da Câmara naquele ano é da ordem de 12 milhões, a cada mês o prefeito tem que repassar 1 milhão de duodécimo. Então, sabendo um pouco dessas palavras, vocês conseguem ler com mais facilidade o regimento interno e a lei orgânica da Câmara Municipal. Mas também é importante que o vereador saiba que existem poderes e órgãos independentes, que ele vai ter que se relacionar, e isso vai ser melhor tratado na aula que tivermos no curso de Direito Constitucional. Mas, basicamente, nós temos o Poder Executivo, né, que está no artigo 76 e 91 da Constituição Federal, o Poder Legislativo, o artigo 44 a 75, o Poder Judiciário, artigos 92 a 126, o Ministério Público, artigos 127 a 130,
o Tribunal de Contas 70 a 75 e a Defensoria Pública, o artigo 134 da Constituição Federal. Na verdade, nós temos 3 poderes, que é Executivo, Legislativo e Judiciário, e 3 órgãos independentes, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Importante que o vereador saiba que ele está situado dentro do poder legislativo. É importante você saber em qual situação você está e saber como você se relaciona com os demais poderes e qual é a competência dos demais poderes. Mas também existem poderes de fato, que na realidade não são poderes constituídos pela nossa Carta Magna, mas que na prática exercem influência. Nós temos aí os movimentos sociais, de bairros, sindicatos, a imprensa, que já falamos num módulo anterior, que a imprensa é importante, a imprensa exerce um certo poder. Nós temos a igreja, em suas várias denominações, que consegue influenciar. O poder econômico, é inevitável que ele influencie. A cultura, ela é, as pessoas de acordo com as suas ideologias, com as suas heranças culturais, elas tendem a ter posição A ou B. E também as redes sociais, que hoje também exercem influência grande e tem sua importância por democratizar um pouco a imprensa. Antes a imprensa tinha um monopólio da comunicação e hoje não tem mais devido às redes sociais e à internet. Vamos então falar agora um pouco sobre o vereador, nas suas prerrogativas e proibições. Começamos pela prerrogativa. Primeira prerrogativa da inviolabilidade. Está no artigo 29, o 8 da Constituição Federal. O vereador tem inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, dá liberdade ao vereador de falar no que quiser. Então, o vereador não pode ser processado por crime contra a honra ou punido de alguma coisa por aquilo que ele falou, por aquilo que ele votou. Mas olha um detalhe, desde que seja algo relacionado ao exercício do mandato e também esteja na região, quer dizer, na circunscrição do município em que ele é vereador. É claro que ele não pode falar tudo o que quiser, porque há o limite também do decoro parlamentar. A Câmara Municipal pode caçar o vereador por falta de decoro. Agora, é diferente da imunidade dos deputados e senadores. O senador e deputado pode o legislativo suspender um processo contra eles, processo judicial. E também até mesmo se o deputado for preso, pode o legislativo suspender, revogar a sua prisão. Mas isso para deputados e senadores, não atinge os vereadores. Inclusive, devo registrar que em 2001 tivemos uma mudança importante. Até aquele ano, para um deputado ou senador ser processado, precisava da casa autorizar o processo penal. Agora não. Ele pode ser processado a qualquer momento. Caso a Câmara ou o Senado entenda que há uma perseguição, eles podem então suspender, mas desde que seja proposto o partido político por representação na casa e aprovado por maioria absoluta. Então, não é mais automático como antes, que o deputado tinha direito a uma impunidade. Hoje, o Poder Legislativo tem que ele tomar a iniciativa de suspender. Então, de lá para cá, ocorreram pouquíssimos casos em que o Legislativo suspendeu um processo judicial. Mas lembrando que o vereador não está nessa situação, terá só a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos. Outra questão também, que é para o vereador, é a prisão especial, nos termos do artigo 295.2 do Código de Processo Penal. Mas olha bem, a prisão especial não quer dizer prisão com privilégio ou prisão melhor que as outras. Apenas garante, para a segurança do preso, um recolhimento em local distinto da prisão comum, seja num estabelecimento separado específico ou pelo menos em cela separada. E também garante que o preso com direito à prisão especial não será transportado com o preso comum, mas ele tem
os mesmos direitos e deveres do preso comum, sendo que, após a condenação, não haverá mais prisão especial. Após condenado, os presos são recolhidos em local comum. Não há mais prisão especial. Durante muito tempo falava-se que a prisão especial seria um privilégio. Na realidade, numa recente alteração do Código de Processo Penal, foi estabelecido isso, que os direitos e deveres são os mesmos. Apenas há essa questão da prisão separada, porque a pessoa que tem um importante cargo público, ela é mais visada. Imagina um policial que tenha prendido vários bandidos e acaba sendo preso com esses bandidos. Então, é um risco muito grande que você tem. Então, na realidade, para isso que existe. Mas especial não quer dizer privilégio e nem que vai ter mais direito que os outros. Apenas terá direito à prisão separada. Mas nós temos, além das prerrogativas, diversas proibições que estão na Constituição Federal e que valem também para o vereador, guardadas as devidas proporções. Então, você foi diplomado, você não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público. Pode ser autarquia, pode ser também empresa pública, sociedade de economia mista, você não pode firmar. E na Constituição fala assim, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. O que quer dizer isso? Regra geral, você não pode fazer contrato com pessoa com poder público, a partir do momento que você foi diplomado. Mas se o contrato obedecer cláusula uniforme, você pode, que é o contrato de adesão. Por exemplo, você foi eleito vereador, deputado, você não está proibido de fazer um contrato com uma Caixa Econômica ou um Banco do Brasil para o financiamento de uma casa própria. Não há problema. Porque aquele contrato não é específico para você. Ele obedece cláusulas uniformes e qualquer cidadão tem acesso. O que, na realidade, o que a Constituição quer fazer é evitar que você, na condição de vereador, de outro qualquer mandatário político, exerça uma influência e consiga um contrato com muito benefício para você. Também você não pode aceitar ou exercer cargo ou função remunerada que seja demissível ad nutum. Demissível ad nutum é o caso do cargo em comissão, que você a qualquer momento pode ser demitido. Quer dizer, na realidade, você não pode exercer cargo de confiança mais depois que você tiver o mandato de vereador. Isso no mesmo município. Em município diferente é possível, de acordo. É importante você verificar, inclusive, aí, na sua lei orgânica, se tem mais alguma proibição ou não em relação a isso. Então, isso aí é uma proibição desde a diplomação. Mas tem situações também que a proibição é desde a posse. Por exemplo, desde a posse, você não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Então, se você é proprietário disso, tem que se afastar da empresa. Você não pode controlar uma empresa que venda produtos ao poder público, por exemplo. Também você não pode ocupar cargos comissionados, como eu já falei. Você não pode patrocinar causa em que seja interessada a entidades do poder público, e aqui patrocinar causa é no sentido de advogar. E também você não pode, depois da posse, ser titular de mais um cargo ou mandato público eletivo. Então, diplomado, você é deputado, por exemplo, e foi eleito prefeito, diplomado, você pode ainda ser deputado e tomar posse em 1º de janeiro. Agora, a partir do momento que você toma posse, você tem que optar por um dos dois cargos. Você não pode exercer mais de um cargo ao mesmo tempo. Tem mais questões aí que é importante ressaltar que não é possível. Nos termos do regimento interno e lei orgânica, você não pode faltar mais de 1/3 das sessões ordinárias, sem justificativa. Se fizer isso, você está sujeito a ter a cassação do mandato declarado pela Câmara. Também você não pode ferir o decoro parlamentar, que seria abusar das prerrogativas ou receber vantagens indevidas. Você não pode exercer cargo em comissão no mesmo município, salvo o secretário municipal, caso a lei orgânica permita. Então, tem situações que você é vereador, o prefeito te chama para exercer um cargo de secretário municipal, você assume o cargo de secretário, você não pode acumular as remunerações, você opta pela remuneração de maior, ou de vereador ou de secretário. E nesse período, é claro, a Câmara convoca o seu suplente. Então, isso é possível desde que a lei orgânica permita.
E é importante, como eu falei, sempre observar o que a lei orgânica vai falar sobre essas e outras situações. Mas aí temos outra situação. Fui eleito vereador, mas eu já exerço um cargo efetivo. Posso acumular? Depende. O que a Constituição fala, isso está no artigo 38, incisos 2 e 3 da Constituição Federal. Se você tiver compatibilidade de horários, você poderá trabalhar no seu cargo efetivo e exercer o mandato de vereador, recebendo as duas remunerações. Agora, se não houver compatibilidade de horário, você será afastado do seu cargo, emprego ou função, mas poderá optar pela remuneração maior. E um detalhe que a jurisprudência estende essas regras para o empregado público. Então, embora lá fala que é administração direta, autárquica e fundacional, mas também quem está em empresa pública ou sociedade de economia mista, que é o empregado público, também tem essas regras estendidas. Mas é claro que a pessoa lá não tem estabilidade, porque quem tem estabilidade é o servidor público efetivo. Já o empregado público das empresas públicas e economia mista não tem estabilidade. E aí temos a situação, você é vereador, e como é que fica a sua previdência social? Inclusive registro, nós vamos ter aqui um módulo de 30 minutos específico sobre a previdência social, que é um assunto muito importante para você entender um pouco dele. Mas de imediato, o que eu posso falar para vocês? Se você for servidor público e se licencia para exercer o mandato de vereador, naquele caso que, por exemplo, não tenha compatibilidade de horário, você vai exercer o mandato de vereador, mas você continua vinculado ao seu regime próprio de origem. Então, a Câmara vai descontar do seu salário de vereador até o limite que você recebe do cargo efetivo e vai repassar para o seu Instituto de Previdência. Caso você, no seu cargo efetivo, ganhe mais do que o vereador ganha e você opte pelo seu cargo efetivo, vai ser a própria prefeitura ou outro órgão público que você esteja subordinado que fará esse desconto. Como a Câmara não vai te pagar nada, também não te descontará. Agora, se você não é vinculado ao regime próprio de previdência, quer dizer, você não é servidor público, ou onde você é servidor público não há regime próprio, você contribuirá para o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência, até o limite. Em 2016, esse limite é 5.189,82. Para o ano 2017 vai haver uma correção, porque o INSS publica todo ano o valor corrigido que vai vigorar no ano seguinte. Então, até 2016, o valor máximo do regime geral é 5.189,82. Então, se você é empregado da iniciativa privada e é eleito vereador, então você contribui para o INSS. A Câmara vai descontar. Mas aí tem um detalhe. Vamos supor que você ganha 6 mil como empregado numa empresa privada. Então, você já contribui pelo limite máximo. Então, você tem que entregar essa declaração na Câmara de Vereadores para você não precisar de um novo desconto. Porque o regime geral de previdência, o limite máximo é 5.189,82. Então, se você ganhar mais do que isso, você não vai ter o desconto maior que porque o limite de contribuição é esse, também é o limite para pagamento de aposentadoria e pensão. Agora, temos outra situação, que é o vereador, que ele é do regime próprio, servidor público efetivo, e acumula as funções de servidor e vereador. Nesse caso, ele vai recolher para o regime próprio como servidor e para o regime geral como vereador. Então, basicamente, essa questão aí do vereador e a Previdência, procure consultar o RH do setor da Câmara Municipal para regularizar a sua situação. Outro detalhe, o vereador que é advogado, temos que ressaltar o seguinte, tem que consultar o Estatuto da OAB, que diz o seguinte, que a advocacia ela é incompatível, mesmo em causa própria, para chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Então, se você é presidente da Câmara ou membro da mesa, e também é seu substituto, você não pode advogar, a chamada incompatibilidade.
Agora, se você é vereador e não é membro da mesa, nem seu substituto da mesa, você pode advogar, exceto contra ou a favor do poder público. De qualquer maneira, aqui eu passo em linhas gerais o que a lei fala. Quem interpreta, quem julga as situações é a OAB. Se você é advogado, procure a OAB para saber, agora, como vereador, quais são os limites que você terá no exercício da advocacia. Além disso, tem outras observações aqui. A lei orgânica pode trazer outras restrições. É obrigatório que você faça declaração de bens na posse e no fim do mandato. Isso está no artigo 24, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Espírito Santo. Além dessas restrições que eu falei que tem no Estatuto da OAB, pode existir outras restrições em regulamentos profissionais, de contador, de engenheiro e assim por diante. Consulte o regulamento da sua profissão. Agora, se você é dirigente de entidade não governamental, observe o Estatuto da própria entidade, bem como a legislação em geral. Se você for sócio de empresa, também terão limitações. E observe também o Estatuto do Servidor. Isso tudo para você evitar problemas futuros. Procure logo no início verificar o que você pode e o que você não pode fazer enquanto vereador. Vou passar agora, de maneira muito rápida, sobre as funções do vereador, que basicamente ele tem a função de legislar, fiscalizar, julgar, administrar a própria Câmara e debater e assessorar. Teremos aqui módulos explicando um pouquinho de cada um dessas funções. Mas apenas aqui é para nós, hoje, dando início a esse primeiro módulo do curso, é importante que você tenha uma referência melhor. Na questão legislativa, cabe ao vereador fazer leis, mas leis de interesse local, nos termos do artigo 30, 1 e 2 da Constituição. Lembra que eu falei que a leitura obrigatória é 29 a 31? É no artigo 30 que delimita a competência municipal em matéria lei. E um detalhe, o município não pode legislar sobre direito privado, por exemplo, direito civil, direito empresarial, nem sobre alguns ramos do direito público, como direito constitucional, penal, processual, eleitoral, do trabalho. Mas o município pode legislar sobre matérias administrativas, tributárias, urbanísticas, ambientais, financeiras, previdenciárias, desde que no âmbito local. Importante registrar que essas competências dos entes públicos, da União, dos estados, do município, estão do artigo 18 a 31. Começa com as competências da União, depois do estado, depois dos municípios. Na função legislativa ainda, é importante registrar que nós temos várias espécies legislativas, emenda à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, resolução e decretos legislativos. Como eu falei, tem um módulo que não vou explicar cada ponto desse. Deve respeitar o processo legislativo, desde a propositura até a sanção, existe um processo, um rito a ser respeitado. A lei também deve ser redigida de acordo com a técnica legislativa. Teremos um módulo aqui sobre técnica legislativa. E a lei deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso, basicamente, eu expliquei aqui um pouco sobre a função legislativa do vereador. Mas nós temos aqui a função fiscalizadora. O vereador, ele fiscaliza o executivo e o próprio legislativo, questionando as suas irregularidades. Temos diversos instrumentos: requerimento de informações, comissão parlamentar de inquérito, pedido de providência a outros órgãos, como o caso do Ministério Público e o Tribunal de Contas, acesso aos portais de transparência, bem como o acompanhamento da execução orçamentária. Esse papel do vereador é importantíssimo, por exemplo, no combate à corrupção. Mas nós temos também a função do vereador, a função julgadora. Ele julga as contas anuais do prefeito a partir de um parecer prévio do Tribunal de Contas. E aí ele precisa de 2/3 dos votos dos membros do Legislativo para rejeitar o parecer. Se o Tribunal de Contas der um parecer favorável às contas, para rejeitar aquelas contas precisa de 2/3. E se for o contrário, o tribunal rejeitar,
para aprovar tem que ter 2/3 contrário. Não atingindo esse quórum mínimo, prevalece o parecer do Tribunal de Contas. Mas também a Câmara pode afastar ou cassar o prefeito, nos termos do que diz a lei orgânica. Além disso, a Câmara julga os próprios vereadores que ferirem o decoro parlamentar. Quer dizer, a função de julgar é do Poder Judiciário, mas de maneira atípica a Câmara também tem essa função julgadora. E aí temos agora a função administrativa. Isso é mais exercido pelo presidente da Câmara e pela mesa diretora. Ele vai administrar a gestão do Legislativo, vai realizar concursos, vai comprar bens por licitação e assim por diante. E o Tribunal de Contas julga a prestação de contas da Câmara Municipal, podendo atingir os vereadores caso esses recebam verbas indevidas. Então, por isso que eu falei que é importante saber escolher bem o presidente da Câmara. E aí tem duas situações, depende do que diz a lei orgânica. Tem situações que o presidente é o único responsável. Então ele assina sozinho os atos de nomeação, exoneração de servidores, mas também ele responde sozinho ao Tribunal de Contas. E tem casos que tem a desconcentração. O primeiro e o segundo secretário assinam também em conjunto com o presidente. E aí assinam em conjunto, fazem a gestão em conjunto da Câmara e respondem em conjunto perante o Tribunal de Contas. Tem também uma função que eu coloquei aqui de debater e assessorar, que é essa quinta função do vereador, que tem várias coisas institucionais que o vereador pode fazer. Ele pode ter debates na Câmara Municipal ou fora da Câmara sobre os mais variados assuntos de interesse local, estadual ou nacional, inclusive com entidades da sociedade civil organizada. O vereador também, além de debater, ele pode fazer indicações ao prefeito, sugerindo obras, serviços e assim por diante. Ele pode participar de audiências públicas, ele pode participar do processo de elaboração do orçamento municipal. Então, nesse ponto, embora o vereador não tenha poder direto, mas ele tem um poder de debater, de participar, dada a sua representatividade, afinal de contas ele foi eleito, ele tem uma chance muito grande de ser ouvido naquilo que ele falar. Então, basicamente, nesse módulo, nós procuramos aqui interagir com vocês, explicando um pouco sobre o vereador e suas funções. Não se esqueça de, ao final desse módulo, responder as 5 questões objetivas que você vai ter acesso daqui a pouco.